Se chegou aqui, é porque está querendo saber mais sobre as máquinas térmicas. E é sobre ela que eu vou falar hoje. Então, roda a vinheta. Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o seu professor Marcel. Na aula de hoje, falaremos tudo sobre máquinas térmicas. Então, vem comigo, olha aqui, ó. Máquinas térmicas. Eu trouxe para ti um exemplo de máquina térmica, mas tu vai poder utilizar os conceitos em qualquer outro tipo de máquina, tá bom? Olha só esse exemplo, esse esquema que eu trouxe aqui para ti, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma roldana, tá? Que eu tenho aqui, ó, uma polia, tá? Que pode girar livremente. Aí eu tenho preso a ela uma haste. Essa haste, pessoal, tá presa aqui, olha, na tampa de um êmbolo, né? Tá presa aqui no êmbolo, né? Na tampa de um recipiente. Essa tampa aqui, ela pode se movimentar, tá bom? Aí dentro desse recipiente, eu tenho um certo gás, pessoal. Eu tenho um certo gás. Quando eu esquentar esse gás, o que vai acontecer com ele? Ah, professor, ele vai ficar com uma temperatura maior, as partículas vão ficar mais agitadas, vai aumentar a pressão aqui dentro, e aí, depois, pode ser que ele se expanda, aumenta o volume. Perfeito, perfeito. Mas olha só aqui, ó, eu tenho uma trava que não deixa ele aumentar de volume. Então, vai acontecer aqui uma transformação o quê? Isocórica, muito bem, isocórica. Aí depois, ó, depois de acontecer essa transformação isocórica aqui nesse gás, eu vou tirar essa presilha. Aí, ó, ao tirar a presilha, o que vai acontecer? Ele vai aumentar de volume, no entanto, mantendo a mesma pressão, tá? E quando ele aumentar de volume, obviamente que a temperatura dele vai diminuir um pouquinho, mas ele vai fazer isso a pressão constante, fazendo assim uma transformação isobárica. E se ele aumenta de volume, ele vai realizar trabalho, não é verdade? E esse trabalho aqui é positivo, porque é trabalho realizado pelo gás. E olha o que aconteceu com a roldana lá em cima, olha só. Olha só o que aconteceu com a roldana lá em cima, ó. Ela girou, porque como está presa, ao empurrar para cima, ela vai girar. Beleza, professor. Então, nessa segunda transformação gasosa aqui, olha só, já fez com que a polia girasse. Aí eu vou fazer uma outra transformação gasosa. Agora eu vou colocar aqui uma fonte fria debaixo dela. Vou colocar gelo aqui, ó, tá vendo? Vou colocar gelo. Aí o que vai acontecer? Esse gás vai perder calor por meio. Ele vai perder calor aqui para esse meu sistema. Quando ele perder calor, aí o que vai acontecer? Ah, professor, vai diminuir a temperatura dele. Óbvio. Se as partículas ficarem menos agitadas, vai diminuir a pressão do gás também. E pode ser que diminua o volume. Só que eu já vi que tem uma trava de segurança aí, não é mesmo? Sim. Então, essa trava de segurança não vai deixar o gás diminuir de volume, mas vai diminuir pressão e vai diminuir temperatura. Se não diminui volume, transformação isocórica. Transformação gasosa a volume constante. Beleza, professor? Então tá. Então, nesse terceiro estado aqui dele, ele vai diminuir de pressão e vai diminuir de temperatura, mas o volume vai permanecer constante. Ótimo. Perdeu o calor. E depois, professor? Depois eu vou tirar essa trava de segurança. E aí o que vai acontecer? Agora o gás vai diminuir de volume. Vai ser realizado aqui trabalho sobre o gás. Olha só, diminuir de volume, trabalho negativo. Só que a pressão constante. Transformação isobárica. Ó, ele vai aumentar aqui a sua temperatura interna e vai ser realizado o trabalho sobre o gás. Então, trabalho negativo. E aqui ele vai voltar para o início de tudo, que era onde, ó, eu coloquei fogo nele, que ele recebeu calor, estava travado, tirei a trava, subiu, travei de novo, coloquei gelo, tirei a trava, desceu, e aqui, olha o que vai acontecendo aqui, ó, com a roldana, ó, ela vai, ó, girando, vai girando, vai girando, vai girando. Ele vai fazendo transformações gasosas, enquanto aqui, ó, a polia vai girando. Se isso fosse, por exemplo, um moinho,
eu poderia gerar energia elétrica através desse meu sisteminha aqui, olha só. Eu poderia fazer um carro se movimentar através desse meu sistema aqui. Então, eu estou aproveitando aqui um processo de várias transformações gasosas para realizar um trabalho para mim aqui, para que eu tenha uma energia útil, um trabalho útil, para que eu possa aproveitar isso em outros sistemas. Olha que bacana. Agora, olha um detalhe importantíssimo aqui dessa máquina térmica. Ela sempre trabalha aqui em ciclos. Ciclos. Por que ciclos? Porque ela vai sair de um estado, vai sofrer várias transformações e vai voltar para o estado inicial de novo. Aí depois começa tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. E assim ela vai trabalhando em ciclos. Lembra que eu falei para ti dos ciclos? Lembra? Se não lembra, volta lá na aula anterior. Eu estava falando lá de ciclos. E por que eu falei de ciclos? Porque eu sabia que a máquina térmica é um sistema que trabalha em ciclos. Ah, professor, beleza. Então a gente vai precisar lembrar do trabalho total, a gente vai precisar lembrar da variação de energia interna, do calor total. Como é que fica a primeira lei num ciclo? Olha só esse gráfico aqui, Esse diagrama aqui é o diagrama dessa máquina térmica. É o diagrama dessa máquina térmica. Olha só. Ele estava no estado 1 inicialmente. Aí ele recebeu calor. Recebeu calor, tá vendo? Esquentou. Quando ele esquentou, ele não podia se movimentar, olha só, estava travado aqui, Como estava travado, ele vai aumentar a pressão, mantendo-se a um volume VA, transformação isocórica. E nesse processo de 1 até 2, ele recebeu o calor do meio. Ah, bacana, professor. E de 2 para 3, professor? De 2 para 3, do 2 para o 3, o senhor disse que tirou a trava. E aí ele subiu. Ao subir, ele expandiu. Isso, ele aumentou de volume. Ele estava no volume VA e foi até um volume VB. Então, ele aumentou de volume. Isso a pressão constante, transformação isobárica. Nesse processo, foi realizado aqui um trabalho positivo, um trabalho feito pelo gás. Agora, olha só aqui, De 3 até 4, do processo 3 até o processo 4, ele vai diminuir a sua pressão a volume constante, sempre em VB. O que aconteceu de 3 para 4, professor? Foi aqui, De 3 para 4, eu coloquei gelo na substância e aí ela perdeu calor para o meio externo. Ao perder calor para o meio externo, a pressão diminuiu, porque a temperatura diminuiu, mas a volume constante. Tá, professor, e depois o que aconteceu? Depois, eu vou tirar a trava de segurança. Quando eu tiro a trava de segurança, como a pressão aqui vai ser menor, aí olha só, vai realizar trabalho sobre o gás, vai diminuir o volume dele, mas sempre a pressão constante. Transformação aqui, isobárica. E aí, ele diminuiu de VB para VA, ficando no estado inicial, 1 de novo. E aí ele começa a fazer tudo de novo. Tu já sabe que numa transformação cíclica, o trabalho resultante é o trabalho da área da figura geométrica. E quando esse for no sentido horário, eu tenho um trabalho positivo. Eu tenho calor se transformando em trabalho. Então, nessa situação, eu estou fornecendo calor para ter um trabalho útil. Isso daqui é uma característica da máquina térmica. Isso daqui é uma característica da máquina térmica. Tá? Então, recapitulando. Inicialmente, ele estava no estado PA, volume VA e temperatura TA. Aí eu esquentei ele, forneci calor. Aqui, Ao fornecer calor, as moléculas ficaram mais agitadas, obviamente. Isso fez com que a temperatura e a pressão aumentasse. Mas eu não deixei o volume aumentar. Eu coloquei aqui uma trava. Aí, foi para o estado 2. Depois, o que aconteceu? Depois eu tirei a trava. Ao tirar a trava, ele vai aumentar de volume. A pressão constante. Aumentou de volume aqui, Trabalho positivo. Do 2 para o 3. Depois, eu vou roubar calor do sistema. Vou retirar calor. Vou colocar gelo aqui, Perdeu o calor.
Ao perder calor, ele vai diminuir a temperatura e a sua pressão vai cair um pouquinho. Ao cair a pressão e o volume permanecer constante, transformação isocórica. Não transforma volume porque está travado. Por último, eu tiro a trava e aí ele desce, fazendo com que o volume saia de VB indo para VA novamente. Entendeu? Então, esse daqui é um esquema da máquina térmica. Numa máquina térmica, tu vai fornecer uma energia para a máquina. Essa energia que tu fornecer, ela vai ser transformada em trabalho e uma parte vai se perder para o meio. Olha só esse esquema que eu trouxe para ti aqui do lado. Olha só comigo, vem cá. Nesse esquema da máquina térmica, tu vai perceber que tu fornece calor para o motor térmico. Essa energia que tu forneceu, que é a energia total que tu fornecendo para a máquina, parte dela vai servir para tu realizar trabalho útil e parte dela vai se perder para a fonte fria. Isso daqui é uma conservação da energia. Tu forneceu energia para a máquina térmica, tu usou parte dessa energia para realizar trabalho e parte se perdeu. Então, no ciclo todo aqui, no ciclo total, lembra o que acontece com a energia interna dele? A variação dela é nula. Por que é nula? Olha, professor, porque ele sai de um estado inicial e volta para esse estado inicial. Ótimo. Então, a variação da energia interna é nula. E a gente sabe que o calor total é igual ao trabalho total. Tá? Mas quanto é que vale o calor total, professor? Uma quantidade de calor ele forneceu aqui, mas uma quantidade ele perdeu aqui. Então, qual vai ser a quantidade de calor total? Obviamente, a quantidade de calor total vai ser o que ele forneceu na fonte quente, menos o que ele perdeu lá na fonte fria, né? Ali no gelinho, lembra do gelo? Então, onde ele perdeu lá no gelo. Só que como perder calor é uma coisa negativa, com o menos da frente, e o menos do fato de perder calor ia ficar positivo, ia ficar menos com menos. Então, a gente vai colocar um módulo aqui, olha só, para que não dê essa duplicidade de sinais negativos, tá bom? E aí, quando tu colocar aqui o valor, tu vai colocar só o valor numérico, né? Beleza. Então, quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria, isso é igual ao trabalho total. E aí a gente chega na relação aqui importantíssima de uma máquina térmica. A principal característica de uma máquina térmica é ela vai fornecer uma quantidade de calor lá na fonte quente. Essa quantidade de calor, essa energia que ela vai fornecer, vai servir para duas coisas. Para realizar um trabalho útil, né, um trabalho total, e parte vai se perder para a fonte fria. Então, esse daqui é um esquema de toda e qualquer máquina térmica, tá? Um carro, por exemplo, é uma máquina térmica. Ele funciona assim. Um gerador de energia é uma máquina térmica. Funciona assim. Quaisquer máquinas térmicas que você encontrar, vai funcionar desse esquema aqui, desse ponto de vista. Duas características. A primeira é essa. Segunda, ela sempre trabalha em ciclos, tá? Então, é importantíssimo que tu entenda isso. Uma máquina térmica sempre trabalha em ciclos. E aí ela vai fornecer uma quantidade de calor na fonte quente para realizar trabalho, e parte vai se perder lá na fonte fria. Por último, mas não menos importante, tem um conceito que nós chamamos de rendimento. Qual o rendimento de uma máquina térmica? Tá? Para fazer uma analogia, por exemplo, qual foi o rendimento na tua última prova? Qual foi o rendimento na tua última prova? Professor, na minha última prova eu acertei 7 de 10 questões. Professor, na minha última prova eu acertei 70 de 100 questões. Então, meu rendimento foi de 70%, por exemplo. Aqui, tu vai fazer uma analogia. 70 ou 7 foi a quantidade útil para ti. Foi o que tu aceitou, foi o que tu acertou, não é verdade? Então, o rendimento vai ser o útil dividido. Quantas questões tinha na prova ao todo? Professor, eram 100, dividido pelo total. Então, é o útil, 70 questões, dividido pelo total, 100 questões. Nas máquinas térmicas, o que nós chamamos de energia útil? Professor, energia útil é o trabalho realizado. Foi o trabalho total realizado. Isso é o nosso útil. Isso mesmo. E o que foi o total? Qual foi a energia total fornecida? Professor, a energia total fornecida foi energia fornecida pela fonte quente.
Ah, entendi. Então, vai ser trabalho total dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Como eles têm a mesma unidade, o rendimento vai ser uma grandeza adimensional, tá bom? E geralmente ele é dado em porcentagem. Nós ainda podemos escrever o rendimento de uma forma diferente, pois nós sabemos que o trabalho total aqui e a quantidade de calor da fonte quente se relacionam, olha só. Quantidade de calor da fonte quente é trabalho total mais quantidade de calor da fonte fria. E trabalho total é quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Substitui esse cara aqui em cima, olha só. Aí o que vai ficar? QQ menos QF dividido por QQ. Pachaca, pachaca. O QQ vai ficar 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Mais uma vez, a quantidade de calor da fonte fria trabalha em módulo. Beleza, pessoal? Entendeu o assunto de máquinas térmicas? É um assunto bem bacana, não é? Lembrando, máquina térmica é um sistema que funciona em ciclos sob duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. E ela vai fornecer energia térmica para realizar trabalho útil e parte vai se perder para a fonte fria. Para mais aulas como essa, pessoal, continue nesse canal, se inscreva, ative o sininho e até a próxima. Tchau!